Cumprimentos a todos os estudantes de pedagogia, e nós vamos dar início agora a uma série de produções de videoaula que vai tratar sobre a nossa segunda sala de aprendizagem, que fala sobre a função ideológica da avaliação no sistema de educação. Nós separamos vários textos curtos, que estão disponíveis na página do Centro Virtual do Professor, vocês podem ter acesso, que fala sobre ação avaliativa, avaliação do processo ensino-aprendizagem, avaliação classificatória, avaliação formativa, regulação e autorregulação, evasão e repetência, se repetência escolar há ganhos, avaliação do processo ensino-aprendizagem, e a professora colocou disponível um fórum para a gente discutir, o clipe do Gabriel Pensador, Estudo Errado. Então, eu gostaria que vocês se envolvessem com essa discussão, porque a avaliação ainda continua sendo um ponto nodal dentro das nossas escolas, né? Nós convivemos certamente com várias concepções de avaliação, sendo que a primazia da avaliação seletiva e excludente tende a permanecer nos sistemas escolares. O primeiro momento da nossa aula vai ser um momento reflexivo, onde a gente vai fazer uma tomada de perguntas e questões que perpassam a relação com o conhecimento, a relação professor-aluno e a relação nossa com a sociedade e que nos checa o tempo todo. Então, vamos começar as concepções de avaliação de aprendizagem. A avaliação, nesse sentido, a gente tem que pensar que ela está presente em todos os domínios da atividade humana, seja através de reflexões informais que orientam as frequentes opções do dia a dia ou formalmente através de reflexões organizadas e sistemáticas que definem a tomada de decisões. Então, este campo de referencial está presente nos currículos, nas formas de organização do ensino, nos padrões de comportamento esperado dos alunos, nos mecanismos formais de avaliação e dentre outros, e se preserva através das relações cotidianas na escola, dando sentido e significado à realidade e às práticas docentes concretas. Para a reflexão inicial, eu pergunto: como os professores, ou como o professor, lê, reflete, analisa e avalia a sua prática pedagógica? Que sentidos e significados ele extrai da leitura que dão concretude aos processos de avaliação e às suas decisões de ação prática? Essas perguntas anteriores são muito importantes no sentido de tornar a prática docente uma prática reflexiva. Para dando continuidade à nossa fala, nós vamos recuperar o termo avaliar. O termo avaliar, ele significa criticar, julgar, avaliar. E também ele quer dizer o exercício do conhecimento, a saída da ignorância, da alienação. A avaliação, então, ela significa a busca do conhecimento para chegar à essência de algum fenômeno. Ela é muito maior, por exemplo, do que testar. Continuando essa conversa, outras questões podem movimentar as nossas reflexões. Por exemplo, para pensar a avaliação, é necessário pensar qual o projeto político-pedagógico da escola e quais visões de mundo ele representa. Muitas vezes as escolas não pensam sobre isso, apenas repetem conteúdos, né? E se o professor, no caso, quando você for professora, se já compartilha com essas visões. Eu trouxe duas músicas para a gente ler e refletir sobre o que elas nos dizem. Nós temos que tomar cuidado com a mecanização das nossas aulas, temos que tomar cuidado com
o exercício do poder. Ele deve estar em prol da humanidade e não o exercício contra a própria humanidade. Nossas músicas nos fazem refletir sobre o nosso afastamento humano das pessoas, das crianças, na escola, dos professores, de nós mesmos e da relação do poder da ciência com a escola, que não deixa de pensar a ciência como auxílio na melhoria da vida das pessoas, mas como ajuda para quem pode usá-la. Então, vamos ler aqui a música Socorro, que na voz da Cássia Eller é muito, muito bonita escutar essa música. Socorro, eu não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar para chorar nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me entregue suas penas. Já não sinto amor nem dor, eu já não sinto nada. Socorro, alguém me deu um coração que o meu não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Em tantos sentimentos, tem que ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Nesse sentido, então, esta música, ela vem repensar e provocar uma reflexão sobre os nossos valores. E aí vem novas reflexões. Quais valores políticos, culturais e sociais, étnicos, raciais, de gênero e de classe a escola ou nós projetamos com nossas ações? Por que estes valores e não outros? Quais saberes a escola ou o docente privilegia? Por que esses saberes e não outros? Qual cultura, qual conhecimento é considerado mais valioso? Por que estes e não outros? O que está ausente na cultura escolar que nos faz distanciar e que faz nosso aluno pedir socorro? O que está ausente na cultura docente que os faz sofrer e que também os faz pedir socorro? E por quê? Como ela influencia, então, a formação das pessoas, a construção da identidade e a subjetividade? E como nós, professores, nos posicionamos acerca dessas questões? A música Queremos Saber, de Gilberto Gil, também vem nos provocar o sentido de pensar que a escola ela foi criada em meio à vontade de modernizar, a modernização da sociedade. E a escola vem no intuito de colaborar para que esse processo de modernização aconteça e que a ciência assuma o seu lugar. E a ciência passa a ter poder, né? Quanto mais se descobria, quanto mais se sabia, mais importante, mais conhecimento se tinha. Entretanto, é preciso perguntar: todas as invenções da ciência estão sendo usadas a favor da humanidade? Ou muitas delas também chegam a ser usadas contra a própria humanidade? E a música vem nos perguntar: queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, dos homens pobres da cidade e das estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos, de fato, um relato, um retrato mais sério do mistério da luz, luz do disco voador, para a iluminação do homem, tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Queremos saber, confiantes no futuro, pois isso se faz necessário, prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Se foi permitido ao homem
tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, todos queremos saber qual o itinerário da ilusão. E o itinerário da ilusão, com a modernização e com tanta perspectiva de saber, ainda nós temos muitos problemas a resolver. Uma das questões que marca a escola é a mecanização das aulas e dos saberes. A outra questão que pede socorro, que é o itinerário da ilusão, é a desumanização dos processos educativos. O homem pede socorro, a humanidade pede socorro, a escola pede socorro. Se a ciência se desenvolveu para beneficiar os homens, quais os motivos das guerras, de 10 milhões de crianças morrerem de fome no Brasil por ano, de ainda registrarmos cerca de 49% de alunos com defasagem escolar no Nordeste e 20% no Sudeste, da desvalorização dos professores que tem sido tão discutida atualmente, cada vez mais a nossa profissão está sendo proletarizada. Fica a pergunta, qual o itinerário da ilusão? Então, na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade, um convite para a gente discutir a concepção de avaliação seletiva e a concepção de avaliação formativa. Fica o meu abraço e fiquem com essas questões. Se puder, baixem a música na voz da Cássia Eller, a Socorro, e da Gilberto Gil, Queremos Saber. São músicas muito bonitas. Sei que vocês poderão trazer e imaginar coisas muito interessantes que essas músicas nos dizem e que nos diz para nós, professor, e para nós que somos seres humanos. Fica o meu abraço e até a nossa próxima videoaula.